Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Câmara Setorial Temática da Enfermagem. E hoje nós temos a honra de receber um convidado mais que especial, o enfermeiro Felipe Germano. Felipe Germano, ele se destaca pela sua dedicação à qualidade do cuidado, pelo compromisso com a formação de novos profissionais e pela busca constante por atualização e inovação. Então, Felipe veio de Recife, natural de Recife, e hoje ele traz a sua expertise e conhecimento para Cuiabá, onde é referência tanto na assistência quanto no ensino, inspirando alunos e colegas a acreditar no potencial transformador da enfermagem. Então, é com muita alegria que recebemos aqui no nosso podcast o enfermeiro Felipe Germano. Seja muito bem-vindo a esse plantão. E como eu já tinha falado, né, há muito tempo a gente tem marcado aí para se conhecer e hoje nós conseguimos, deu certo, né, Felipe? Deu certo. Nossa, que incrível. Eu tô lisonjeado pelo convite de estar aqui, de estar representando outros professores também, né? E estar representando também uma parte da nossa classe de enfermagem aqui do estado do Mato Grosso. Muito obrigado, Meirelle. Eu já tinha uma admiração muito grande por você, já queria te conhecer há muito tempo. Mas eu acredito que nossos dias hoje, ele ultrapassa as 24 horas. É verdade mesmo. Se a gente for colocar tudo na ponta, não dá para fazer, né? Não Não dá dá, para fazer. não dá. Mas graças a Deus deu muito Deu muito certo. Eu certo, já te que acompanho bom. também e essa admiração é recíproca. Tenha Muito certeza obrigado. disso. Te admiro. Felipe, fala um pouquinho como que foi escolher a enfermagem. Nossa, quando eu falo de enfermagem, né, eu gosto muito de trazer essa fala, é entender o que significa enfermagem, né? A palavra enfermagem, o que significa, né? Enfermar vem de enfermo, né? E agem vem lá de atenção, né? É, de arte, né? Arte da enfermagem, atenção à enfermagem, né? Atividade de enfermagem. A minha vida inteira eu sempre ouvi falar de enfermagem, né? O meu avô, paulista, foi morar em Recife, conheceu minha avó e aí teve seus 5 filhos e eu sou fruto de um dos filhos que é a dona Jonete, né? Minha mãe, quero mandar um beijo para ela, que vai assistir isso aqui, vai se emocionar muito. Muitas verdades serão contadas aqui, tá, amanhã. Brincadeira, mas a enfermagem ela sempre teve muito na minha vida, por influência tanto da minha mãe, tanto da minha avó. Infelizmente eu não conheci o meu avô. E a minha avó, ela sempre trouxe muitas falas de plantão do meu avô. Olha que interessante, né? A gente, profissional de enfermagem, a gente tem muito de falar sempre da nossa profissão, do paciente, da nova legislação que está aí. Então, eu sempre tive essa referência. Mas foi em 2010 que eu decidi mesmo me tornar um profissional de enfermagem e comecei a estudar, né? Eu venho de uma família pobre, né? E eu falo não pobre financeiramente, mas pobre de conhecimento. Eu venho do Nordeste, de Recife. Eu me criei em São Lourenço da Mata. Sou filho de um mecânico e uma empregada doméstica. E a minha mãe, ela sempre teve o sonho de levar os filhos dela para estudar fora, porque aquilo lá no Nordeste era algo assim surreal, né? As mães levar seus filhos para estudar fora. Mas como que um empregado doméstico ia levar um filho para estudar fora? E aí, em 2010, o meu pai teve uma proposta de trabalho para vir trabalhar aqui em, em Mato Grosso, na construção da eu não vou falar avenida, mas eu acho que é BR, que corta ali a Serra de São Vicente. Meu pai Sim. participou ali dessa construção. E aí a minha mãe teve a oportunidade de trazer a gente para estudar aqui. E aí eu participei do primeiro programa do Pronatec, né, que era parecido ali, um genérico do ProUni, e eu prestei o Enem e ganhei bolsa em 2013 para estudar enfermagem. Eu comecei na escola técnica, em uma das escolas referência aqui do estado, e aí começa a minha trajetória para enfermagem. Primeira vez que eu pisei na sala de aula, eu falei, é isso aqui mesmo, porque já estava no meu sangue, né? Eu sou neto de uma atendente de enfermagem
Na época que o meu avô atuou, não existia, a enfermagem não era, não tinha suas legislações vigentes, né? Meu avô é lá da época de 40 e alguma coisa, então ele já atuava ali como atendente de enfermagem. E aí eu escolhi fazer enfermagem, e aí eu fiz esse caminho, né? Fiz escola técnica, fiz faculdade de enfermagem, depois fiz especialização, fui para São Paulo, fiz especialização em pediatria, que hoje é o meu eixo principal de conhecimento, e hoje eu faço mestrado e estudo a formação de preceptores de enfermagem no Brasil. Então, assim, a enfermagem, ela. Eu não sei nem definir o que é a enfermagem. Eu não consigo, Meirelle, fazer outra coisa se não for enfermagem. É. O que eu acho muito interessante da enfermagem são sempre histórias inspiradoras, né? É, Então, porque a gente vê, na verdade, que os enfermeiros, a enfermagem em si, né? É a classe que trabalhadora, né? Então, é sempre muito inspirador ver como os enfermeiros vêm evoluindo em todos os com sentidos, né? certeza. A gente estava até conversando no off, né? Essas mudanças que a gente faz, né? E isso traz esse universo de possibilidades para a A enfermagem. virada de chave, né? A Exatamente. virada de chave. Hoje é algo que eu falo muito para os meus alunos, tanto do ensino técnico e também da pós-graduação onde eu atuo. Eu falo assim, olha, a gente precisa entender que a enfermagem é uma profissão futurista. Né? Já existe bases, já existe relatos científicos que a enfermagem é a profissão do futuro. E o que falta hoje para a gente já ser reconhecido como uma profissão do futuro? Né? Hoje eu pergunto muito isso para os meus alunos. O que falta? Então, a enfermagem ela traz esse olhar emocional, né, que é a inspiração, o amor ao cuidado, mas a gente também precisa trazer a razão, né? No que significa, qual é o impacto dessa profissão dentro da sociedade, né? O que a gente precisa exigir para a gente trazer uma enfermagem de qualidade, né? Porque a gente já faz isso com muita vocação. Mas o que falta hoje para a gente ser mais reconhecido? Será que falta mais canais como esses? Será que falta mais enfermeiros dentro da política pública brasileira? Será que falta mais treinamentos para novos preceptores? Hoje eu me pergunto assim, e se hoje acabasse a formação de enfermagem, qual seria a. Como que seria a visão? Qual seria a nossa visão hoje para a saúde pública? Ou para a saúde em geral? O que ia acontecer? Não existe saúde, né? Hoje a gente sabe que 85%, né, da força da saúde é enfermeiros, E tem, é uma, a enfermagem. e tem um diferencial na enfermagem brasileira. Algumas pessoas falam de uma maneira crítica. Professor Felipe, eu vejo de uma maneira positiva. A enfermagem brasileira, ela não é composta somente de enfermeiros. Ela é composta de técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem e de parteiras. Então a nossa enfermagem, a enfermagem brasileira, é uma enfermagem rica, porque ela não tem somente um braço, ela tem vários braços, ela tem vários caminhos. E isso está em legislação brasileira. O que é que falta para a nossa enfermagem conseguir o tão devido respeito? O que está faltando hoje? Essa é a pergunta, né? É, Eu acho que a gente se faz todos os dias nesse sentido, mas essa reflexão e tudo isso que vem acontecendo na enfermagem é muito bom, porque eu acho que é esse despertar. É exatamente. esse despertar, é esse trazer, né, impactante para todos esses sentidos. Porque o que falta é nós mesmos nos valorizar e colocar, eu sou a profissional, eu faço, e ali naquele ambiente, porque você pode ir em qualquer ambiente, o enfermeiro é respeitado por todos os profissionais. O enfermeiro que é Exatamente. atuante, que tem conhecimento, que tem presença em qualquer lugar que ele esteja,
ele vai ser a referência. Ele vai ser referência. E eu ainda ouso a dizer, o enfermeiro, ele é o profissional mais adequado para assumir uma gestão hospitalar, tanto administrativa, tanto uma gerência assistencial. E isso não só é eu que estou falando, não. É porque eu sou pesquisador, sabe? Eu gosto de De provar. provar. Existe bases, eu consigo trazer aqui referências científicas que comprova que o profissional enfermeiro é o profissional mais adequado a assumir uma gestão de assistência. Eu vou falar de assistência à saúde. É o profissional. Eu acho que falta muito hoje dentro das secretarias municipais de Cuiabá, né? Não só de Cuiabá, eu vou falar de todas. Um profissional enfermeiro. Eu fiquei sabendo que agora foi nomeada uma enfermeira e eu fiquei tão feliz, sabe? Agora a gente tem outro profissional, nem sei se eu poderia falar aqui, tá, Meire? Se eu posso citar nomes assim, ó, Pode tá? sim. Mas assim, ó, eu fiquei sabendo essa semana que a secretária de Cuiabá é uma enfermeira. Sim. E eu conheço ela, uma profissional de ponta. E eu acredito na transformação. Mas o que que falta para as outras secretarias também abrir o olho e falar assim, olha, a gente precisa de um enfermeiro ali. Porque ele conhece da cama do paciente, do travamento, da segurança, do risco de queda, da administração, da terapia medicamentosa, da terapia nutricional. Ele tem todo esse conhecimento. O que que está faltando hoje? Eu acho que a gente Então, precisa ocupar esses cargos, sim. e eu já te falo, né, como eu te falei, às vezes a gente fica muito fechado ali e a gente não consegue enxergar para fora. Mas, esse contato, até mesmo que eu tô tendo agora, Aham. com relação à política, eu vou te falar, tem vários secretários de saúde, é porque a gente não Conhece, conhece. né? A gente, na verdade, desconhece tudo E a isso. gente nem Na sabe que pode última atuar nisso, Isso, exatamente. sabia? Na última reunião da Câmara Setorial Temática da Enfermagem, que foi, o tema foi sobre, olha, deu um branco agora. Mas a última reunião, nós tivemos 6 enfermeiros vereadores Ai, que incrível. participando. Então, e ali eles não se conheciam. E durante a semana eu encontrei com mais 2 enfermeiros que também são vereadores do interior. Aí ele falou: "Olha, eu não conhecia esses outros enfermeiros, eu vou vir na reunião da Câmara Setorial para eu conhecer". Então, às vezes, a gente desconhece tudo isso. O que que falta? Essa Essa aproximação, aproximação, a né, a comunicação gente compartilhada. exatamente, trazer esse pessoal, né, vamos aqui tem um enfermeiro que é vereador, nós temos o secretário de saúde de Jaciara, que É enfermeiro. é um enfermeiro, É, né, eu conheço também. vai conhecer então na próxima Na próxima eu reunião, vou. Fabrício, Nossa. maravilhoso, né, ele é secretário de saúde lá de Jaciara. Nós temos uma enfermeira que é vereadora e inclusive é a vice-presidente da Câmara Setorial, né, que é vereadora em Jaciara. E temos vários outros. A gente está entrando em contato, a gente está chamando todo mundo, porque a gente precisa conhecer. Eu acho que esse movimento, eu vou falar assim, um movimento, né, que eu não entendo muito sobre o impacto que a Câmara Setorial pode trazer futuramente pra gente, mas eu acho que isso é um movimento que já deveria ter acontecido. Porque quando a gente pensa assim, quem são os meus responsáveis, assim, a gente pensa na autarquia Corém, né? A gente pensa nos sindicatos, mas a gente não tem uma roda de conversa, uma proximidade. Isso é muito novo hoje. Eu não me via no meu tempo lá, há 8 anos atrás, que eu já estou dentro da enfermagem já tem uma década, né? Eu não me via dentro de um podcast dando entrevista, porque eu achava que isso aqui era para outra pessoa, para Para outro profissional, qualquer um para outro, outro, menos para mim, entendeu? exatamente. Então, assim, eu hoje, eu olho para a enfermagem e eu falo assim, a gente já inovou, né? A gente já inovou bem, né? Foi muito rápido. Eu tenho um pouco tempo de formado, né? Embora eu venha buscando muito conhecimento muito rápido, porque eu acredito que é sobre isso. Mas eu achava que esse espaço aqui, ele não era para mim. É porque a gente está muito ali impregnada a E assistência, a né. gente escuta muita influência negativa sobre a gente, sabe? Eu sempre fui um tipo de enfermeiro. Eu vou trazer um relato aqui para ti. Eu entrei dentro de uma instituição para assumir uma UTI, né, como um enfermeiro plantonista. E decorrer desses plantões, um plantão,
eu me deparei com eu vou falar uma situação, um evento adverso, eu vou falar assim, né? Uma médica, ela pediu para mim, eu me colocar no meu lugar. Eu estava questionando ela uma prescrição médica, onde no meu conhecimento técnico, científico, o volume de ml hora naquela bomba seria a mais. E aí eu fui questionar, doutora, tem certeza que é isso? Ela, se coloque no seu lugar. Ela falou assim pra mim. E aí eu engoli, né? A gente, é isso que eu falo, né? A gente, enfermeiro, a gente fica com medo, muitas das vezes, por essa questão de poder. Mas aproveitando esse momento aqui, hoje eu falaria para aquela médica que eu tô no meu devido lugar. E eu quero falar isso para todos os enfermeiros hoje. Você, enfermeiro, técnico de enfermagem, hoje eu falo quanto professor também. Você está ocupando um espaço que só você pode ocupar. Ninguém pode ocupar o espaço da enfermeira Meirielle. Ninguém pode ocupar aquele espaço do enfermeiro Felipe. Porque você teve uma competência, você provou que você tem vocação para estar naquele devido lugar. Né? Então eu acho que a gente precisa se posicionar mais. Né? Eu, quanto enfermeiro hoje, eu falo, a gente precisa se posicionar mais, dar mais voz à nossa profissão, a gente precisa unir forças, juntar as mãos, conhecer outros profissionais que têm mais bagagens, dar apoio àqueles profissionais que ainda não têm a bagagem suficiente para a gente continuar seguindo com a nossa profissão. Porque hoje eu me penso muito assim, quando eu tiver 50 anos, como que será a enfermagem brasileira? Eu sou canceriano, né? Então a gente canceriano, a gente pensa muito no amanhã. Então eu sempre penso assim, como que vai estar a enfermagem brasileira daqui 50 anos? Porque em 2000, o enfermeiro, ele ganhava 10 salários mínimos. Hoje a gente não ganha isso. A realidade é essa, entendeu? Hoje a gente... E o que que falta pra gente hoje? Lutar pelos nossos direitos, né? Eu sempre fui aquele tipo de profissional que eu nunca precisei alterar a minha voz. Porque eu acredito que quem altera a voz para ditar, para falar, ela tem menos conhecimento daquela pessoa que fala, olha, senta aqui, vou te mostrar aqui, ó, aqui tá falando assim, assim, assado. A prática baseada em evidência, ela fala isso aqui, entendeu? A lei diz isso aqui, o que que tá faltando? E a gente falar onde que isso impacta, né, no nosso serviço. Eu sou um enfermeiro apaixonado pelo que eu faço, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre coloquei dentro de mim por onde eu vou. Não sou apegado a cargo. Aqui não é mais o meu lugar, tudo bem. Eu vou embora. Porque eu sei que vai ter outra porta lá na frente, porque eu tô fazendo certo, entendeu? Eu tô aqui para fazer o correto, eu tô aqui para trabalhar em conjunto. E a enfermagem, ela é isso, ela é uma equipe, é por isso que eu volto a te falar. Existe um diferencial muito lindo e grande que ninguém ainda prestou atenção. A enfermagem do Brasil, ela se destaca porque ela não é feita somente de enfermeiros. Ela é feita de várias outras categorias. E isso enaltece a nossa profissão, né? Embora a gente tá falando da maior profissão do mundo, a maior profissão do mundo é a enfermagem. E a enfermagem brasileira, ela se diferencia positivamente por a gente ter várias categorias dentro da nossa profissão. E isso precisa as pessoas precisam saber disso, né? Hoje eu fui buscar na PubMed antes de vir para cá e não existe um estudo, ainda não existe esse estudo falando sobre técnicos, auxiliares, o que que isso impacta, qual é o diferencial do nosso país, né? Isso é um estudo para mestrado, doutorado, não existe. É, Então, olha que incrível. A gente precisa, né? a gente está aqui no nosso país, entendeu? Onde a enfermagem nossa, ela se destaca. E o que falta hoje para nós é a comunicação compartilhada, é a gente compartilhar conhecimento. Porque quando a gente compartilha conhecimento, que é o que eu faço hoje, eu saí da assistência e fui ensinar novos profissionais de saúde, eu acredito que quanto mais eu compartilhar, mais eu vou fazer a minha profissão ser ouvida pela sociedade. Eu acho que esse é o movimento certo, É. né? E assim, eu fico até emocionada, né, de ouvir você falar assim, porque são coisas que eu compartilho. Hoje, estar aqui, né, muito do que eu faço gira em torno desse movimento. E assim, não é de agora que nasceu,
Tem mais de 7 anos que eu venho trabalhando aí, tanto com a parte do tratamento de feridas, que foi onde abriu um leque, que Um foi o leque. meu despertar, né, para várias possibilidades da enfermagem, e sempre nesse sentido, né, que eu trabalhei com tratamento de feridas, eu falei: "Não, as pessoas precisam saber por que o enfermeiro pode sim ter um consultório, ele Exato. pode ter uma clínica, né, então vamos trabalhar". Então a gente, desde o início, a gente trabalhou muito nesse sentido, do enfermeiro poder, porque quando eu falei ali para algumas pessoas que eu ia ter o meu consultório, eu ia ter minha clínica, as pessoas simplesmente falavam bem assim: "Eh, mas enfermeiro pode? Mas você não é médica, né, então, assim, então, né, você não é médica, você é enfermeira, você pode ter consultório". Então eu acho que a partir daquele momento foi gerando esse sentimento, e isso veio acontecendo e Acontecendo. hoje nós estamos aqui compartilhando isso. Então é muito bom a gente saber que tem novas pessoas aí, fazendo isso nesse mesmo sentido. Eu vejo que não está sendo em vão, porque muitas vezes a gente pergunta: será mesmo que eu continuo fazendo Um isso? Será que tem exemplo, um sentido? exemplo disso, eu entrei na graduação e eu tive um professor e coordenador do curso, bem no final, assim, depois eu passei um momento, eu vivi o momento da pandemia na minha graduação, né? E aí eu acho que tu conhece, eu não sei, o doutor Jonathan Costa, Sim, né? conheço. E o Jonathan, ele traz ali pra gente, como aula extracurricular, as terapias integrativas, né? Onde a gente conseguiria ali. E eu fiquei completamente passado quando eu descobri que o Pilates foi desenvolvido por uma enfermeira. Sim, Que eu falei assim, mas eu nunca vi uma enfermeira atuar dentro do Pilates, eu só conheço mas fisioterapeutas, pode. né? E a gente e aí é o que eu falo para aí eu volto na comunicação compartilhada, né? E aí depois eu descubro, depois o Jonathan aproxima a gente para essa questão de aberturas de clínica, enfermagem, empreendedorismo. Hoje ele trabalha com enfermagem estética avançada. Mas eu sempre pensei assim, eu falei, mas será que pode? Será que eu, enfermeiro, posso abrir uma clínica de pilates? Será que eu, enfermeiro, posso abrir uma clínica de estética avançada? Porque eu vou mexer com procedimentos invasivos ali. E quando eu descobri, porque aí é onde o enfermeiro precisa sempre se basear ali, né, nas nossas legislações. Que eu vou ler, eu falo, mas pode mesmo. Mas é verdade, o enfermeiro, ele criou o Pilates. E por que esse prêmio não tá ali diretamente na mão do enfermeiro? Por causa da comunicação não compartilhada. Eu acho que eu tenho muito isso comigo. Transmitir conhecimento, fazer rodas de conversa, essa fortalecer mais ainda a nossa categoria, ela não traz nada de negativo, né? Eu sou aquela pessoa que, onde tiver o meu alcance, olha, tá aqui, é assim que faz, a evidência científica fala isso, fulana de tal tem esse poder, ela pode te influenciar, porque eu tô plantando o futuro da minha profissão. E aí é como a gente conversa lá no início. E se não existir enfermagem daqui 40 anos, o que, que vai ser da saúde? Nada. Eu falei em uma das minhas entrevistas em São Paulo, sabe aquela me conte uma curiosidade? E aí eu levei a história de Adelaide, né? E por incrível que pareça, eu não deixei isso frisado lá, mas vou deixar aqui, a Adelaide ainda é viva, né? Olha que incrível, a primeira enfermeira A do, primeira. do estado de Mato Grosso, ela ainda é viva, né? E olha o tanto que a nossa profissão, ela evoluiu dentro do estado, porque ela traz ali a criação de escolas de auxiliares de enfermagem, né? Onde ela nomeia ali o nome de um doutor ali e tal. Mas hoje a gente olha para o cenário de Cuiabá, por exemplo, a gente tem várias escolas técnicas de enfermagem, a gente tem várias instituições de graduação de enfermagem. E isso tudo foi uma iniciativa de Adelaide. Foi lá no Rio de Janeiro, estudou tal, e falou assim: olha, a gente precisa criar aqui uma escola de auxiliares de enfermagem. Através dela, as escolas fez assim, bum, abriu um leque. E aí a gente não está falando de uma coisa tão antiga, né? A enfermagem no Mato Grosso, ela é É nova, nova. né? Ela é Uhum. nova. E olha o tanto que a gente evoluiu. Eu sinceramente, eu acho que falta muito da comunicação compartilhada. Eu sou um tipo de enfermeiro
que eu sempre gosto de estar compartilhando ali nos meus stories do Instagram. Embora o meu stories não seja um Instagram profissional, né? Ele é pessoal, mas eu gosto de deixar frisado, sou enfermeiro. Tô aqui, o que eu puder fazer para ajudar, tanto meus alunos, tanto os seguidores também, que têm dúvida. Muitas pessoas me perguntam, me fala um pouco da enfermagem, tô com dúvida, eu quero fazer. E eu sempre gosto de deixar essa diferenciação, né? Que enfermagem, é uma prática privativa do enfermeiro, assim como a medicina é uma prática privativa de médicos, assim como a advocacia é uma prática privativa de advogados. Então, assim, a enfermagem, ela tem tudo para crescer, né? Eu ainda repito, é uma profissão do futuro, é uma profissão porque a enfermagem, ela precisa da presença do profissional. Então, nada vai ser substituído. A gente tem ali em São Paulo já as cabines de telemedicina, né? Mas a gente não consegue ainda adaptar isso de uma forma robótica. Ainda assim, por trás da tela, Você precisa ter, né? tá ali o enfermeiro, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que a enfermagem, junto com a tecnologia avançada, ela vem aí com uma grande potência. Hoje, com as práticas de enfermagem, as práticas avançadas, que já é uma temática muito importante, com as metodologias ativas também, que já é uma prática muito importante. Eu acredito que a enfermagem só tem, assim, a crescer. Com certeza, A crescer. e assim, a gente vê várias vertentes em que ela pode atuar e a gente vê hoje esse despertar da enfermagem, ela realmente querendo essa posição para ela, né, em vários sentidos. Como você falou, tem clínica de estética, tem o pilates, tem várias É, vertentes aí, e é o né. mínimo, né, que a gente tá É, falando. Tem várias coisas, e sim, né? tem várias Tem várias. vertentes. Se eu perguntar aqui pra você, você conhece sobre enfermagem de navegação? Pois é. A gente Já até ouviu teve falar? aham, a gente teve até um podcast com uma enfermeira que é de navegação, eu esqueci o nome dela agora, oh meu Deus. Mas ela esteve aqui também, inclusive é amiga do Jonathan É. Costa, né, é maravilhosa. Então, assim, tem várias áreas de É uma atuação, área que ninguém conhece. Eu não conhecia. infinitas Eu só. possibilidades. Olha só, ela é daqui de Mato Grosso, né? Essa enfermeira. Isso. Eu não conhecia ninguém de enfermagem de navegação aqui no estado de Mato Grosso. Eu só vim conhecer a enfermagem de navegação quando eu fui para São Paulo estudar. E aí eu conheci uma enfermeira navegadora e eu pensava assim, uai, mas você trabalha em embarcação? Ela, não, a enfermagem de navegação não é navegando em navios, não é navegando na internet. É assim, ó, a gente acompanha a experiência do paciente desde o início até o final até o final ali, se ele teve uma melhora ou uma piora, ou se ele paliativou ou não. A gente acompanha esse. Falei, gente, que incrível, isso dá para empreender. Sim, A gente consegue sim. empreender nisso aí. Porque a gente facilita toda essa parte burocrática do paciente. Então, quem vai hoje fazer enfermagem, conheçam, estudem, pesquisem ali, sabe? O que eu vejo hoje, o déficit hoje de grandes enfermeiros hoje dentro da prática profissional, é, você pega um enfermeiro de 20 anos de carreira, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui, não tô julgando nenhum enfermeiro, não tô falando que isso é errado. Mas tem enfermeiro que tem 10 pós-graduação. 10 pós-graduação. Então, cada pós-graduação dessa foi de 1 a 2 anos de estudos. E aí ele fez pós-graduações diversas. Fez UTI, emergência, navegação, fez docência. Não. Pegue um eixo, sabe, de formação e siga até o final. Eu mesmo sempre me dediquei a pacientes graves. Eu fiz cardiologia hemodinâmica e depois eu fiz terapia intensiva pediátrica e neonatal. Ainda fiz ali um recorte na terapia intensiva adulto também. Porque eu sempre quis me dedicar a pacientes graves, críticos. Eu já ia até te perguntar isso, né, sobre você fez cardiologia, hemodinâmica e terapias intensivas. Fiz terapia intensiva, pediátrica, adulto pediátrica e neonatal. E ambas as minhas especializações foi fora. Eu senti a necessidade disso, né? Eu acho que aqui em Mato Grosso a gente tem boas instituições para especialidades, mas eu quis ir atrás. Eu sempre fui muito inovador, né? Eu vim de Recife para cá estudar, né? Minha mãe trouxe eu para cá. Aí depois, aqui dentro, eu falei, não, eu quero conhecer uma outra cultura, eu quero conhecer uma outra metodologia. E aí eu fui para Minas Gerais, fiz cardiologia hemodinâmica e terapia intensiva adulto, e depois fui para São Paulo e fiz terapia intensiva pediátrica e neonatal, sempre focando em pacientes graves, né? Eu sempre gostei muito de estudar essa questão do desfecho, das escalas de gravidade, de como avaliar um paciente crítico. Então, eu sempre foquei em pacientes graves.
né? E aí a gente sabe que a gente tem hoje a atenção primária, secundária, terciária. Então eu sempre foquei muito nisso. E hoje no mestrado, eu quis fazer essa transição de carreira. Eu quis estudar a formação dos professores e preceptores de enfermagem no Brasil. Porque quando a gente fala de docência, e eu acho que tu vai me entender, Meirelle, hoje quando a gente sai de uma graduação de enfermagem, ou quando a gente vai vivenciar um mestrado, a gente foca muito na área acadêmica. Mas não existe aqui no Brasil, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas nas práticas baseadas em evidências, nas literaturas científicas, eu não encontrei, por isso que hoje eu estou pesquisando muito sobre isso. Mas a gente não tem uma formação para uma formação metodológica, né, e pedagogicamente falando, para enfermeiros na atenção da prática clínica. Hoje, se você pegar um professor que tenha grande expertise na prática de ensino, ele sabe ensinar o aluno, ele sabe ir lá beira-leito, explicar, né, pensando ali na segurança do paciente e no cuidado do ensino e saúde, mas ele não tem uma visão metodológica e pedagogicamente para avaliar aquele cenário. Foi aí onde eu encontrei uma pequena brecha de falar, opa, isso aqui é motivo de estudo. Esse preceptor, esse professor, ele precisa ser treinado, até pensando em pacientes graves, né? Aí eu volto lá Sim. atrás, foi Uhum. quando eu senti essa necessidade de estudar isso. Porque quando eu era Correlação entre prática, né, e em metodologia. metodologia. Então, quando eu fui coordenador, né, de setor, de UTI, que eu olhei, né, que eu fui lá e pisquei, eu vi muitos professores que eles não estavam ensinando errado, mas eles tinham dificuldade de avaliar o cenário, porque às vezes não era aquele tipo de paciente que ele queria estar ali na prática clínica, não era aquele tipo de procedimento que ele esperava, não era aquele tipo de evento adverso, alguns protocolos eles não conheciam. E as perguntas que a gente já foi estagiário, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente tem muita Sim. fome. Então, como que ele vai mensurar aí, né? Vai ter que ter um jogo de cintura aí para colocar o aluno dentro das suas práticas metodológicas, dentro das suas práticas pedagógicas, para ele conseguir fazer um desfecho de avaliação. E aí é quando eu vou lá para fora do país, né, e consigo buscar em práticas baseadas em evidência, né, alguns instrumentos de validação e alguns estudos que já foram feitos, mesmo como a Universidade de Michigan, a gente consegue ver ali que falta isso no nosso país. E aí É. foi quando eu fiz essa E esse transição. esse anseio seu não é só seu, porque, assim, às vezes a gente visitando, conversando, né, que a gente senta para é anseio de muitos enfermeiros, inclusive eu estive até com a enfermeira, que é a coordenadora lá do Hospital do Câncer, a Cibele, e Sim, ela me falou exatamente isso, né. Ela falou: "Meire, o que que eu vejo aqui, dentro do hospital, né, que tem toda essa complexidade, eu não vejo, enfermeiros, técnicos, né, os profissionais ali fazendo essa metodologia, essa correlação, até mesmo nem o básico, que é o diagnóstico de não. enfermagem. Eles não conseguem fazer isso daí na sua rotina. Então, será o que está faltando? O que está falhando? E aí que a gente, e na hora que a gente começa a conversar, aí a gente pergunta, né, o que que falta para a enfermagem ser valorizada? É isso, É é o isso. É o básico. básico. Não adianta a gente querer fazer muita coisa, a gente tem que fazer o básico bem feito, porque o básico bem feito, ele vai te dar respaldo Respaldo. para fazer tudo de forma eficiente e principalmente, se alguém vir falar para você qualquer coisa, você vai falar: "Não, eu estou fazendo isso porque é assim, assim, assim", e é dessa forma que a gente é É valorizado. o exemplo que eu te dei sobre alguns enfermeiros, sabe? Que faz diversas pós e não foca. É a mesma coisa da gente pensar assim, ó, uma advogada. A advogada criminalista. Ela foca somente ali em bases, né, de direito penal, né? Uma médica dermatologista. Ela vai focar somente ali no estudo da pele do paciente. A gente enfermeiro também precisa focar no que a gente quer atuar, né? Sendo que eu Especializar. acho, se especializar bem, sabe? E dali seguir para um mestrado, doutorado. Já foi tendência o mestrado.
né? Eu falei isso em uma das minhas entrevistas com Einstein e eu já falei, já foi tendência fazer um mestrado. Hoje ele é um pré-requisito, porque o acesso ficou fácil, né? Antigamente a gente tinha que ir, Meirelle, eu sou da época, né? Eu já tenho 34 anos e eu falo assim, eu sou da época que eu ia para uma biblioteca e só para mim achar o conteúdo que eu queria ler, eu demorava 30 minutos. Hoje eu abro aqui o meu iPad e eu consigo abrir e pesquisar em menos de 2 minutos. Eu abro ali a plataforma do PubMed, por exemplo, e eu consigo achar essas evidências. Então, eu falo, hoje o acesso ficou fácil, né? Era muito difícil, você Hum, sabe, era muito difícil a gente sonhar com a faculdade, uhum, né? Eu venho de um lugar, né? A minha cidade, lá em Recife, é uma cidade que a gente estuda muito, porque é o nosso caminho. O caminho do nordestino, né? Isso não é vitimismo, eu não sou de me vitimizar, mas o caminho do nordestino é estudar integralmente para passar na universidade pública. Porque eu saí de lá porque era muito difícil, né? Minha mãe me trouxe para cá. Eu amo Cuiabá, sabe? Cuiabá me trouxe assim. Eu já tô aqui há uma década. Eu cheguei aqui em 2010. E eu vou falar algo assim bem clichê, né? Eu sempre sonhei ganhando uma moção de aplausos ou um uhum. reconhecimento como cuiabano de coração. Porque eu falo que eu sou mais cuiabano Muito do que recifense, sabe? Eu amo Cuiabá. Eu sei tudo sobre Cuiabá. Quando eu cheguei aqui, eu tava terminando o ensino médio, o terceiro ano. Então eu tive que estudar muito para entender a cidade, a história de Cuiabá, a história de Mato Grosso, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Talvez eu acho que eu ainda tô no mestrado e me arrisco a ir pro doutorado futuramente. Mas Cuiabá me deu dignidade, Cuiabá me deu profissão essa enfermagem, que eu sempre falo, olha, podem falar o que quiser, mas a enfermagem para mim é a profissão mais nobre, sabe? É a profissão mais nobre. O que a gente aguenta, o que a gente ouve, o que a gente vê, porque a gente não só vê coisas negativas. Às vezes a gente vê, eu mesmo quanto enfermeiro, às vezes a gente vê algumas coisas com o paciente que a gente já sofre, meu Deus, e agora, né? Então eu sempre fui essa pessoa assim, muito entusiasmada. Eu falo que eu sou um entusiasta, principalmente nas minhas aulas. Eu sempre gostei de trazer aulas dinâmicas para os meus alunos para mostrar de uma forma diferente como é a enfermagem, sem fugir do contexto real, né? Mas eu sempre gostei mesmo, nas aulas que a gente traz ali a história da enfermagem, eu sempre gostei de trazer muito contextos realísticos, né? A história de Florence Nightingale e fazer com que o meu aluno se colocasse lá no lugar da Florence Nightingale, né? Como que você acha? O que que se passou na cabeça da Florence nesse momento? Ai, professor, mas quem sou eu? Você é um profissional de enfermagem, você só está ainda no status de estudante, mas você já tem que começar a pensar. O que, que você acha que a Ana Nery pensou quando foi lá para a guerra da Crimeia? O que, que você acha que se passou na cabeça dela? Será que ela foi realmente mesmo para ir atrás dos filhos? Ou ela foi mesmo porque ela já acreditava que através da enfermagem ela ia quebrar esse preceito que a mulher tinha que ficar dentro de casa? Porque foi isso que elas fizeram, né? Florence Nightingale e Ana Sim. Nery, ela quebrou o preceito de que uma mulher teria que ser dona de casa. Então, olha que incrível que a gente traz aqui, Meirelle. A enfermagem, ela também deu dignidade à mulher brasileira. Sim. Tanto é que hoje, né, a enfermagem é uma das profissões onde tem mais Mais mulheres. é predominante, E né. eu ainda ouso dizer assim, como homem gay, né, eu ainda ouso te falar, a enfermagem abriu muita porta para muitos meninos, né, como eu, por exemplo, né, que não me via como engenheiro, não me via como advogado, porque eram profissões que teria que ter autoridade. Estou falando isso de uma época bem anterior à minha, porque eu venho de uma era de preconceito, né? Ter um filho homem no Nordeste em 1990, né? Mas assim, 1999, o menino já ser um pouco afeminado, a mãe sofria muito. A minha mãe passou por isso. E aí eu tive que ter muita estratégia para escolher a minha profissão. Porque eu teria que fazer. Eu sempre pensei assim: eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que eu me sinta bem, que eu me sinta à vontade. E aí eu acho enfermagem, onde eu conheço outro público que tem muitos homossexuais
que sabem trabalhar com evidência, com excelência, sabe? Então, a enfermagem, ela abriu muito, né, esse caminho para a mulher ter autonomia financeira e trabalho, mas ela também abriu muito espaço para a comunidade LGBT. E eu sou uma prova disso. E isso não é um preconceito hoje dentro da profissão, nunca foi. Né? Tanto que a gente tem vários relatos, aí eu conheço várias pessoas que fez nome, escreveram livros, né? Publicaram artigos. Então a enfermagem ela também abriu essa porta. Né? Então é legal a gente trazer esse conceito. Né? A enfermagem ela deu dignidade para muita gente e me deu dignidade. Por isso que eu falo assim, eu não poderia ser outra coisa. Né? Eu gosto muito dessa fala com práticas baseadas em evidência. É muito legal a gente falar, é muito fácil a gente falar algo por achismo. Ai, eu acho. Não, eu acredito na enfermagem. Eu acredito na enfermagem. E é muito bem colocado isso que você falou, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, já falam com piadinha ou com Exato. preconceito, ah, a enfermagem é de mulher ou é gay, É. né? E hoje você trazendo esse assunto dessa forma, né? Olha o impacto Sim, disso, né? E olha como que você coloca isso leve, sutil, sim, e que com certeza vai abrir muitas portas, porque é isso, é essa a verdade, né? Então ela vem abrindo porta para mulheres, vem abrindo porta para a comunidade LGBT, pra né? comunidade. Que eles se encontram mesmo nesse sentido e ali eles fazem, é o que você está fazendo hoje, né? Muito bem feito, um trabalho maravilhoso. E é por isso, né, que esse encontro tinha que ser dessa forma Que mesmo, delícia, né? muito bom. Trazendo e realmente Leve, quebrando o tabu, porque quebrando o tabu. eu acho que é isso que tem que acontecer, como você falou, tem que ser compartilhado Tem que isso, ser tem que ser compartilhado. quebrado esse tabu. Tem. É para mulher, é para o gay, e eles estão sendo acolhidos, né? E é uma profissão linda. Linda. A gente vê hoje, né, nas redes sociais, eu acompanhei nesses últimos dias e eu fiquei muito assim triste, sabe? Até compartilhei isso com alguns alunos e debati isso também na íntegra com alguns outros profissionais de saúde que pesquisam sobre isso. É muita violência, né, contra profissionais de saúde, né? E eu acho que isso precisa ser muito bem pautado, não somente aqui, mas também no pessoal, em rodas de conversa, porque nós profissionais a gente precisa se proteger. Eu já sofri homofobia dentro de um plantão, né? E me senti acanhado de não procurar justiça ou não procurar uma defesa jurídica para não perder meu emprego. Isso é polêmico falar isso? É polêmico, já passou, tal, tá tudo bem, entendeu? Me arrependo, eu poderia sim ter chamado a polícia naquele momento, porque a gente já tinha leis em vigor sobre homofobia, mas eu já sofri homofobia. Mas aí eu trago um outro retrato. Quantos profissionais já não passaram por isso? Exatamente. Quantas mulheres já não foi agredida, né? Quantas pessoas. É absurdo, isso não pode acontecer. O que que falta hoje? Será que o problema realmente está nos profissionais de enfermagem? Será que está faltando protocolos de segurança do profissional de saúde? Porque a gente já faz isso com excelência. A gente faz os protocolos de segurança do paciente. A instituição também precisa pensar em protocolos de segurança ao profissional de saúde. Porque se não tem profissional de saúde, não tem cuidado. Exatamente. E é isso que a gente precisa, debater muito sobre esse assunto e trazer todas essas pautas. E aí, muitas pessoas me perguntam, Marielle, mais uma reunião? O que que dá de uma reunião de outra? São esses os resultados, Precisa esses de 10, protocolos, de essas 50. ideias, é tudo isso, porque política pública, ela não se faz com uma polêmica ou com alguma coisa. Política pública a gente se faz conversando, trazendo propostas e é ali dia após dias, porque não é uma coisa assim solta. Hoje eu vou falar de violência, amanhã vai ter uma lei. Não mesmo. Não é dessa forma. Então é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa trazer essas pautas, a gente precisa debater e principalmente questionar. O que está sendo feito? Por que, que tem protocolo para os pacientes e para os E para os profissionais? profissionais? Né? Exatamente. O que está O que que tá faltando? faltando? Exatamente. E eu ouso a falar, né? Eu vou falar, eu tô muito. Eu vou falar ouso, né? Eu sou uma pessoa ousada.
Eu ouvi uma pessoa essa semana falar assim: o Felipe é muito audacioso, foi lá para São Paulo estudar. Não, eu sou ousado. Ousado vem de inovar, né? Então eu vou ser ousado aqui. Eu ainda ouso falar que para se ter uma assistência de qualidade, para a gente gerar um nível de satisfação dentro de uma unidade, a gente precisa muito entender se o profissional de saúde está satisfeito. Porque assim, Merielle, o profissional satisfeito é aquele profissional que ele está satisfeito no seu ambiente de trabalho, que ele está satisfeito com sua prática e que ele está satisfeito financeiramente e que ele está indo trabalhar sabendo que a sua família está em segurança. Isso tem vários aspectos. Mas é interessante a gente entender também que existe aquele profissional que está ali porque ele precisa. Será então que essa assistência dele, será que essa atenção dele está sendo satisfatória para ele, para a instituição? Ou esse profissional ele está indo com medo trabalhar? Porque eu já senti isso, já. E é muito ruim, sabe? Quando você sai da sua casa, eu vou ter que ir para aquele lugar que não sei o quê, eu tô com medo, não sei. Não, a gente não pode, porque senão a gente não faz uma assistência de qualidade. Esse cenário, esse último cenário que eu vi isso, sabe? Desses profissionais sendo agredidos, agressão nenhuma justifica nenhum motivo. Exatamente. Nenhum ser humano pode encostar a mão em mim, em você, em qualquer outra pessoa. Porque nós, profissionais de saúde, a gente não faz isso. Até para você fazer uma punção hoje venosa periférica, você tem toda uma delicadeza, um cuidado, uma técnica, você é treinada para isso. Aí vem não pode, gente, não pode. Essa não é a maneira eficaz. Quando se faz isso, se gera uma revolta. Porque a gente também, né, somos seres humanos, a gente fica revoltado. Então, eu acho que o que falta hoje das instituições de saúde é pensar também na segurança do colaborador, do servidor. Então, a gente precisa incluir políticas, protocolos, né, escalas, né? Quantas vezes isso aconteceu? Onde que a gente precisa entrar com método de intervenção para que isso não aconteça mais? Porque senão a gente tem que se colocar. Muito bem colocada, é isso mesmo. E agora, Felipe, eu quero te perguntar o que te inspira na sala de aula e na formação de novos enfermeiros, Nossa, novos técnicos. olha, eu vou falar aqui eu nem queria falar sobre isso, Meri, você tocou num ponto bem chave, assim. Eu tô escrevendo um livro, eu vou lançar esse livro ano que vem, né? Ele conta um pouco da minha história e da minha trajetória de enfermagem. E o que me inspira hoje em formar novos profissionais de saúde é justamente todo toda a ansiedade que eu tive, sabe, antes de estar exatamente aqui onde eu tô hoje. Eu tive muitas dúvidas. E essas dúvidas me fez gerar uma perca de tempo, né? Porque depois que eu saio da escola técnica, eu não vou diretamente fazer graduação em enfermagem. Eu queria fazer uma migração. Eu queria fazer uma outra coisa. E aí um dia eu reuni 10 profissionais de enfermagem. 10 profissionais técnicos de enfermagem, né? Deixando bem colocado. E eram 10 pessoas assim que eu realmente via que tinham um diferencial no seu cuidado. E eu reuni esses 10, fiz um checklist, né? Eu já com a cabeça já de pesquisador, nem imaginava que eu ia estar no mestrado. E aí, nesse checklist, eles perguntavam qual era o nível de satisfação e quantos deles queriam fazer graduação em enfermagem. E por incrível que pareça, desses 10, somente um queria fazer faculdade de enfermagem. Os outros 9 falou, não quero fazer faculdade de enfermagem, não quero fazer enfermagem. E aí foi onde entrou a minha inspiração em querer ser professor, em querer mudar um pouco o conceito. Claro que eu, Felipe, nunca vou conseguir mudar sozinho o conceito de trazer uma enfermagem inovadora, uma enfermagem científica, uma enfermagem futurista. Eu, Felipe, não consigo fazer isso sozinho. Mas eu acho que o que me influenciou e me inspirou mesmo nesse momento ali foi a conversa com esses 10 profissionais. Porque 9 falaram que não queria, né? E eu já queria fazer. E aí eu fui fazer um outro curso lindo, né? Que tem muito a ver com isso aqui. Eu fui aluno de graduação de jornalismo, né?
O jornalismo, ele me ensinou muito a me comunicar. Eu era uma pessoa muito tímida. Fiz 1 ano de jornalismo, abandonei e fui fazer graduação em enfermagem, porque eu já sabia que minha vocação era essa. Então, já deixando bem claro aqui que eu não sou enfermeiro por amor. Eu sou enfermeiro por vocação. E eu falo muito isso para os meus alunos. Sejam profissionais por vocação, porque vocês são testados durante a graduação ou a escola técnica diariamente. A gente está testando com avaliações, com prova prática, com estudo de caso. Então, muitas das vezes, a gente sente aquela frustração. Poderia ter sido melhor. E aí, antes disso, vem a vocação do que o amor. Eu sou um enfermeiro apaixonado pelo que eu faço, mas eu sou enfermeiro por vocação, né? Então eu acho que a gente precisa colocar isso em pauta, né? Sou enfermeiro por vocação e amo o que eu faço, mas eu não sou enfermagem somente por amor, né? Eu acho que quando a gente traz somente a enfermagem por amor, a gente deixa muito no emocional. E nós enfermeiros, a gente sabe que a gente somos profissionais, que a gente trabalha muito com a razão, né? Então somos enfermeiros por vocação, né? A gente foi testado, a gente foi aprovado a estar exatamente aqui, É. né? Foram 5 anos, Foram né? Então, 5 anos. além da vocação, além da profissão, do amor, de tudo isso, tem ali o técnico científico, Técnico científico. né? É muito Então, muito difícil. estudo. Muito difícil. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Fiquei de recuperação na prova prática. Porque eu estava muito nervoso. E aí eu passei na recuperação, na prova prática. Então, isso me fez. Eu sou muito. Eu me motivo muito, né? Tipo assim, eu gosto muito do desafio. Se você chegar pra mim e falar assim, Felipe, eu tenho esse desafio aqui pra você. Eu vou avaliar, eu vou olhar, e aí eu vou aceitar. Porque eu adoro um desafio. Eu amo um desafio. Eu sou uma pessoa que eu me desafio todo momento. Né? Até Ai, pra estar aqui maravilha. hoje foi um desafio. Né? Que eu falei assim, o que será que a gente vai conversar? Né? Falar só da minha vida, né? Vai ser fácil, né? Mas é difícil quando a gente fala da gente mesmo, É né? muito É muito difícil difícil a mesmo. gente falar, quem sou eu? Né? Aí dá um branco, mas o que me motiva hoje dentro da sala de aula é acreditar numa enfermagem inovadora, uma enfermagem futurista. Porque uma hora eu vou estar velho. Eu sempre falo pra todo mundo assim, gente, eu me vejo, eu penso muito, como que eu vou estar quando eu tiver 50 anos, né? Será que eu já vou ter sido pai? Será que eu já vou estar com meu neném nos braços? Será que minha mãe vai estar do meu lado? Será que eu já vou ser um doutor? Será que eu vou estar já empreendendo? Então, eu sempre coloco muito isso em pauta desses futuros profissionais, né? E volto a dizer, um bom técnico de enfermagem, ele precisa fazer uma graduação de enfermagem. Ele precisa viver também esse momento enfermeiro. Porque é muito bom quando a gente conhece um enfermeiro de formação, mas é melhor ainda quando a gente conhece uma pessoa que fechou um ciclo. Eu conheço pessoas que eu tenho um orgulho, assim. Foi auxiliar, foi técnica, enfermeira, mestre, doutora. Eu falo, gente, você tem uma bagagem que precisa ser conhecida. E eu falo para você, pelo que você passou, eu passei também. Que a minha primeira formação foi como técnica de enfermagem. Então, assim, quando eu estava no plantão, que durante a minha formação, né, a minha graduação, eu trabalhava no plantão à noite, e naquela época a enfermagem era só de manhã ou à tarde, Boa não tarde. tinha à noite, né? Então eu trabalhava no plantão à noite e durante a tarde eu fazia a minha graduação. Então, quando eu falava nos plantões que eu estava fazendo enfermagem, todo mundo, você é louca? Por que que você está fazendo? Por que que, né? Escolhe outra profissão. Você Exato. já está vendo como que é aqui. Então, assim, realmente as pessoas que trabalham naquela área não tinham essa admiração, não tinham esse respeito. Às vezes porque até mesmo a gente não se enxerga, É, né? Nesse sentido exato. de valorizar o que a gente faz. Eu Né? falo Então, essa valorização precisa começar de cada um de nós. exatamente. E aí, eu passei por esse período, né? Me formei, aí fui trabalhar como enfermeira, e ali sempre pulsando alguma coisa a mais, pulsando uma coisa a mais. Só que quando você não sabe o que você quer e É. você não sabe o caminho, as coisas ficam meio E não é fácil, né, difíceis, Merielle? né? Mas assim, o que é hoje, eu tenho muito claro para mim que o que eu estou vivendo é um propósito, porque eu não sei te explicar
como que foi tudo, mas eu sei te explicar que hoje eu estou aqui e que esse é o propósito. Porque quando você não sabe como vai acontecer e as coisas simplesmente acontecem, que foi no meu caso, simplesmente aconteceram. As oportunidades acabaram surgindo e eu acabei indo, né? Então, quando isso acontece, é propósito. É propósito. É É propósito, né. propósito. E Então, eu assim, a acredito. gente passa por todas essas formações. Então, é muito bom ver isso e principalmente levar isso para Levar outras isso, com cer pessoas. eu acredito, Mirelle, que, você falando isso, eu fico até emocionado. Eh, eu sou um filho, adotivo pelo meu pai, eu nem ia falar isso aqui. Quando minha mãe engravidou de mim, e aí eu vou te falar bem rápido para você entender onde que eu quero chegar. Quando a minha mãe se engravidou, né, descobriu que estava grávida de mim, ela tinha um namorado, isso lá em Recife. Eles tinham 2 anos de namoro, lindo. Ele tinha acabado de entrar no quartel do exército e ele não queria ser pai. E ele deixou a minha mãe e falou pra minha mãe assim: olha, você tem que escolher ou eu ou esse bebê. Eu não quero ser pai agora. E a minha mãe me escolheu, né? Obrigado, mãe, por a senhora ter me escolhido. Eu nunca vou esquecer disso. E a minha mãe falou que ele comprou 2 comprimidos de Citotec, que naquela época era o Citotec que fazia a mulher fazer expulsão, né? E aí eu nasci. E aí quando eu nasci, a minha mãe me registrou como mãe solo, mãe solteira, e foi trabalhar, porque ela precisava provar para o trabalho dela, para a empresa, que ela tinha um filho e tal. E depois ela passou um outro momento que precisou ser demitida e ela foi recorrer na justiça, né? E aí ela conheceu o meu pai. E aí eu vou te falar o porquê ele é meu pai, né? E aí o que isso tem a ver com cuidado, né? Que eu acho que a minha vida, né? Até mesmo um dia desse eu coloquei lá no chat GPT, qual profissão é ideal para mim? Apareceu assim, profissões do cuidado, como enfermagem. Eu falei, nossa, você nem me conhece, né? Então eu acho que tem isso. E aí minha mãe vai e conhece o meu pai, né? Que eu nunca tratei ele como um padrasto. Eu falo que ele é meu pai adotivo, porque ele me deu nome, sobrenome, dignidade, né? E é graças a eles que eu acho que eu hoje sou um pré-cuiabano e um enfermeiro, né? Com excelência, claro. Mas o meu pai, ele teve um cuidado que eu acho que a enfermagem, ela me reflete muito isso. O meu pai, ele poderia muito bem ter me registrado, né? O meu pai, Ivaldo. E ele não me registrou de cara. Ele falou: olha, você vai brigar na justiça para que esse menino seja registrado pelo pai biológico dele. Porque do mesmo jeito ele também pode questionar pra gente futuramente, mas por que o meu pai biológico, vocês não deixaram meu pai biológico me registrar? E aí minha mãe brigou na justiça, meu pai biológico me registrou e passou toda aquela fase, né? Meu pai adotivo, seu Ivaldo, me criou muito bem, me deu formação. E aí vem aquela fase da adolescência e da rebeldia que a gente acha que alguém tá mentindo. E aí eu fui atrás do meu pai biológico e descobri que realmente a minha mãe e o meu pai adotivo só tinham me falado a verdade. E aí hoje, graças a Deus, eu carrego o nome do meu pai adotivo, que é pai afetivo perante a legislação, né, brasileira, mas tenho também o nome do meu pai biológico e sou muito bem resolvido com isso. Mas, Felipe, o que que isso tem a ver com a enfermagem hoje na sua vida? O cuidado. Através de uma decisão, a minha mãe me deu vida. Através de uma ação, o meu pai cuidou de mim. Então, a enfermagem é isso, ela significa isso para mim, né? Eu levo isso com muito propósito, igual você falou, Meirelle. Eu tenho a enfermagem dentro de mim, sabe, como uma. Não como se eu estivesse pagando uma promessa, mas eu tenho realmente a enfermagem como uma missão. E eu acredito que eu vou morrer enfermeiro. Com muito orgulho, influenciando muitos outros jovens e adultos também, que eu tenho muitos alunos mais velhos que eu, né? E a gente precisa ter aí essa expertise de entender também essa pessoa que ficou muito tempo fora da sala de aula. Mas eu falo assim, a enfermagem, ela é um propósito. E eu ainda ouso dizer que estudar enfermagem é muito difícil. É muito difícil, porque você está lidando com algo
você nunca ouviu falar na sua vida. Quando eu fui estudar enfermagem, eram assuntos que eu nunca sabia na minha vida. Diferente se eu fosse estudar administração, que eu já entendi ali um pouco sobre pessoas, sobre atendimento. Mas o atendimento de enfermagem, por exemplo, ele é muito complexo, né? Então, eu tenho muito disso comigo, sabe? Que a enfermagem, ela tinha que acontecer. Eu tinha que ser enfermeiro, eu tinha que ser profissional de enfermagem, eu tinha que ter sido técnico de enfermagem para poder hoje ter propriedade de fala. Assim como você traz. Eu tenho certeza que hoje a Meirelle, ela não se via fazendo outra coisa, ela tinha que ser enfermeira, né? Ela tinha que estar ali, frente do empreendedorismo, em gestões, ela precisava viver toda essa experiência para hoje ela ter a expertise que ela tem hoje, né? E essa questão da comunicação compartilhada. Hoje eu queria muito deixar bem frisado aqui, né, para você, enfermeiro, que estiver assistindo a gente. A comunicação compartilhada, ela muda qualquer realidade dentro do setor, na sua profissão e no seu plantão, se você estiver dentro da assistência. Mas se você estiver no empreendedorismo, pode ter certeza que ela impacta diretamente nos teus rendimentos, entendeu? Ela vai impactar diretamente ali no teu índice de satisfação com o teu cliente versus paciente. Ela vai impactar. Porque quando a comunicação é clara, ela não gera pergunta. Exatamente. E é isso que a gente precisa hoje. Exatamente. Aqui no estado de Mato Grosso, né, onde eu trabalho mesmo, eu sempre deixo isso bem claro. O que está faltando para isso aqui ficar mais claro? O que está faltando? Tem algo escondido? Eu sempre fui esse enfermeiro assim, de perguntar, mas por que deu problema? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uhum. Mas não, eu quero saber onde que está o problema. Vamos lá resolver. Eu sempre fui esse enfermeiro ativo, sabe? Então vamos lá resolver agora. Já vamos resolver. Porque senão vai virando aquela bola de neve, né? Vai crescendo, sabe? E a gente não pode. Enfermeiro, enfermeira, entenda isso. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Entendeu? Pra vida, né? É pra vida. Porque o nosso dia, ele tá muito corrido. Exatamente. Felipe, nós já estamos quase indo para nossa reta final. Tá. Quando a conversa é boa, é assim, passa rápido, né? Tá bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre política. Hoje nós temos aí uma Câmara Setorial Temática da Enfermagem, né? Que foi requerida pelo deputado Max Russi, né? Graças a Deus atendeu aí os nossos pedidos. E hoje a gente tem um espaço dentro da Assembleia Legislativa para a gente levar justamente isso, esses anseios que você tem, que eu tenho e que todos os profissionais da enfermagem eles têm, para realmente fazer esse debate e aí trazer aí políticas públicas voltado para a melhora, né, da nossa categoria, para a valorização da enfermagem, né? Então, como que você vê essa nova perspectiva, esse novo espaço, esse espaço de representatividade, né, da enfermagem dentro da Assembleia? Eu acho que aí eu acho que hoje a nossa conversa ela foi muito bem alinhada, parece até que ela foi decorada, hein, Meirelle? Mas olha só, a gente foi uma das coisas que eu deixei bem pontuada aqui, a comunicação compartilhada, né? E, Meirelle, sabe o que a gente precisa dentro de Mato Grosso para a gente ter uma enfermagem 100% unida? É a voz. Eu só consigo saber o que a Meirelle quer se ela me contar. A Meirelle só consegue saber o que o Felipe quer, qual é a visão do Felipe, qual é a perspectiva do Felipe, se ele tiver voz. Entendeu? Então eu vejo que esse é um espaço, é pioneiro, né? Eu acho que a gente não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Não, né? Nós temos uma frente parlamentar em Brasília. Em Brasília. Mas Câmara Setorial eu também pesquisei lá todo para ver o que dava para a gente trazer de inovador para cá. É sobre isso, Meirelle, que outras câmeras setoriais se abram em outros estados. Porque tudo aquilo que gera voz, gera comunicação compartilhada. E eu te garanto, não existe outra forma da gente melhorar a nossa satisfação quanto profissional de saúde ou quanto a experiência do paciente sem comunicação compartilhada. Entendeu? A gente precisa de voz. A gente precisa ouvir aquela enfermeira que está lá no UBS, no Pedra 90. E qual é a realidade dela?
e qual é o apoio que ela precisa, nem que seja emocional. A gente precisa ouvir a aluna que está se formando daqui 2 meses na Escola Técnica de Enfermagem, qual é a visão dela para o futuro? Porque é através dela que a gente vai ter uma enfermagem futurista. A gente precisa ouvir o professor que fez mestrado, doutorado, que está ali na pesquisa, infundado dentro de um laboratório. A gente precisa ouvir aquele profissional que já aposentou, para a gente ter, né, relatos literários, né, não literários, mas a gente ter relatos passados de como era e como está, para a gente ter ali uma base de dados. Então eu acho que a Câmara Setorial, na minha opinião, ela é um exemplo de várias outras canais de comunicação que a gente precisa ter aqui dentro do Estado. Entendeu? Eu te parabenizo pelo trabalho. Eu ainda não tive a oportunidade, por questões de tempo, de eu ter ir tanto para São Paulo, mas dia 4 eu vou estar lá, Ótimo. né? Quero estar lá presente, sim. Né? Eu vi vários enfermeiros indo, senti ali um. Falei, nossa, eu queria tanto estar lá, mas infelizmente, em alguns desses aí, eu estava dentro de um avião indo para São Paulo, porque a minha vida hoje está bem corrida, né? Eu escolhi ir para pesquisa. Mas vou estar lá dia 4, porque eu peguei uma semana de férias. Mas, assim, parabéns pelo excelente trabalho, pela voz. Eu acho que quando a gente dá voz a uma profissão, a gente abre mais o espaço para que a sociedade conheça, né, a nossa profissão. A gente precisa que a sociedade entenda, né, as nossas dificuldades, né, e o impacto positivo que a gente causa dentro da nossa profissão. Qual é a importância? As pessoas ainda não pararam para pensar, sabe? Porque senão a gente não tinha esse número de violência, essas insatisfações. Mas se as pessoas pararem para pensar assim, a importância da enfermagem dentro de um setor de saúde, a gente não passava pelo que a gente passa. Exatamente. Né? Embora um paciente está ali com dor, está precisando de um atendimento rápido, mas nem tudo está nas nossas mãos. Né? Hoje eu acredito que a gestão de saúde ela precisa ser realizada pelo olhar de um enfermeiro. Exatamente. E até mesmo porque o nosso trabalho ali é com vidas Com e vidas. vidas adoecidas, E a né? gente Que está falando de. está É, ali naquele momento, né, de fragilidade, está no momento difícil, né? Então, são momentos e a gente bem. está falando de uma profissão que é 24 horas ao Exatamente. lado do paciente. Existe outra pessoa mais adequada para estar ali? Não, gente. O enfermeiro entende da terapia medicamentosa, da terapia nutricional, ele entende ali do cuidado beira-leito, ele entende sobre gestão de dimensionamento, quantos profissionais a gente precisa para atender todos os pacientes. E aí? Tantos Exatamente. enfermeiros que a gente tem aí de excelência, de ponta. Eu queria trazer um nome aqui de uma enfermeira que é a minha inspiração. Eu até preparei isso, né? Eu tive grandes enfermeiros, mas eu queria pontuar aqui uma enfermeira que eu acho que muitos da sociedade conhecem, mas que ela tem um impacto muito positivo. Eu acho que eu também sou hoje um enfermeiro que quis inovar, que quis ir para o Einstein, né, estudar lá, que é a Sandra Gallo. Né? A Sandra Gallo, ela foi coordenadora do Hospital Amecor, e eu vi a Sandra Gallo também em outras unidades de saúde, tive o prazer de trabalhar junto com ela, e a Sandra Gallo, ela sempre me influenciou muito. Ela falou assim, olha, não vira somente enfermeiro, vira um enfermeiro especialista, registra lá a sua especialidade, entendeu? Pega o título, vai para São Paulo, faz um mestrado, faz um doutorado, aproveita, faz com orgulho, faz com excelência, faz com força. Oh, que maravilha. Então, assim, a Sandra, né, eu nem sei por onde ela tá, eu acho que ela já aposentou, mas assim, Sandra, muito obrigado pelos bons conselhos que você me deu. Eu acredito que você tenha muito orgulho de mim hoje, né? Na época eu só era apenas um técnico de enfermagem na sua equipe, mas eu acredito que já chegou até você hoje a minha aprovação dentro do Einstein, né? As minhas pesquisas, né? E eu acho que é sobre isso. Através do compartilhamento, da força, da comunicação da Sandra, eu também criei, sabe, essa expertise de parar, de sentar, de estudar, aprender, apreciar um bom livro, né? Então, eu sou muito grato à Sandra por isso. E mais uma vez, Meirelle, eu quero agradecer aqui a oportunidade que outros profissionais, assim como eu também, apesar que hoje as pessoas eu escutei hoje um comentário bem assim, um comentário dentro do corredor.
nossa, você já é essa potência toda, né? E eu falei assim, não, eu não sou potência não, eu sou apenas um enfermeiro. Não, professor, o senhor é um professor, o senhor estuda no melhor hospital da América Latina. E aí, eu sou essa pessoa hoje que eu quebro o tabu. Não é difícil, estuda, faz um cursinho de inglês, porque tem prova de inglês também pra entrar lá Pra dentro. entrar. Então, a minha primeira tentativa eu não passei, eu não tenho vergonha de falar que fui reprovado na primeira, passei na segunda. Então, hoje eu sou aquelas pessoas assim, quer estudar lá? Vá. É muito bom, vai ser muito inovador e isso vai impactar positivamente na sua vida, né? Mas eu também falo assim, de uma maneira mais humilde, né? Seja sempre você, não é errado falar que não sabe. E eu acho que o dever daquela pessoa que sabe é orientar, porque quando a gente ajuda um profissional da nossa categoria, a gente se ajuda quanto profissional também, Ótimo, maravilha. entendeu? Olha, esse bate-papo foi maravilhoso. Nós Muito estamos aqui na obrigado. nossa reta final. Felipe, acho que a gente conversou muito, o bate-papo foi maravilhoso, mas ficou alguma coisa que a gente não falou, que você acha que é importante, ou que você quer deixar de mensagem aí, para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando? Olha, Mirelle, eu acho que a gente falou de coisas boas. Eu não estava tão preparado para isso. Eu trouxe um livro aqui que eu gosto muito. É um livro. Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Mas é um livro que eu acho que nós, enfermeiros, a gente precisa ter muito a prática da leitura, né? Quando eu era plantonista, eu não tinha tempo de fazer uma academia, eu não tinha tempo de fazer uma aula de dança. E a gente às vezes se limita, né, por essas coisas, né, de aparecer na rede social. E através da leitura, eu aprendi bastante. Esse aqui é um livro da Elisângela Santana, ele se chama Arte de Cuidar. É um livro que eu aprendi muito sobre procedimentos de enfermagem ainda na minha graduação. Eu não conheço as autoras, é um livro autoral mesmo que eu achei ali da editora Corpus. E eu trouxe ele porque ele traz aqui uma fala muito linda da Florence Nightingale, que eu acho que a gente comentou sem querer, não estava nem no meu propósito. E ele fala aqui na página 19: o exemplo de Florence Nightingale e Anna Nery rompeu os preceitos da época que fazia a mulher prisioneira no lar. E a gente acabou comentando isso sem nenhuma intenção. Então, eu trouxe esse livro para te entregar, Ah, que tá? Como maravilha! professor também. Ele se viu muito, eu li muito esse livro. E eu espero que esse livro, sei lá, te traga boas lembranças sobre mim, que deixe aqui minha marca também, tá bom? Obrigada. E agradecer super pelo convite. Eu me coloco à disposição também, tá? Como pesquisador, como professor, ao seu lado também. Eu te admiro muito. Senti muito quando a gente não ganhou ali as eleições, mas eu Uhum. acredito, Meirelle, eu sou católico, tá? Eu acredito que tudo nessa vida é um propósito. E o teu propósito, ele vai chegar. A gente só Obrigada. precisa ter calma, É. sabe? A gente só precisa, ó, fazer. Entendeu? Hoje eu tô numa fase, eu tô numa vibe hoje, vou falar hoje. Agora eu vou falar sem, deixando um pouco o lado de professor e de enfermeiro, vou falar quanto pessoa. Eu tô numa vibe hoje da minha vida que eu falo bem assim: as pessoas vão falar bem ou vão falar mal porque é de graça. Porque se fosse pago, elas não iam falar. Então, aquilo que me agrega, eu vou sugar, eu vou abraçar. Mas aquilo que não me agrega, eu vou olhar como um hater, uma curtida, uma mal curtida, sabe? E eu tenho muito disso comigo, sabe? Eu gosto de me juntar às pessoas com quem eu sinergizo. Você é uma sinergia, né? Oh, Você é um mix obrigada. disso. Eu já tinha ouvido falar muito sobre ti, né? Na tua campanha eu votei em você também. Oh, Minha família maravilha. inteira, porque eu queria votar no enfermeiro, né? Eu queria apoiar um enfermeiro. Eu acho que é o que a nossa categoria deveria ter feito, mas ninguém ainda conhecia direito o seu trabalho. Eu conhecia assim de última hora, porque eu queria ali uma pessoa para votar. E aí depois eu fui pesquisar quem era a Meirelle. E eu só tive referências boas, Oh, né? Uma legal. delas foi meu professor também, que falou muito. Falou, olha, conhece a pessoa que você vai adorar. Então eu acho que é sobre isso. E deixar aqui o meu conselho para os futuros profissionais de enfermagem. Não desista. Você técnica ou técnico de enfermagem que ainda está na dúvida de fazer uma graduação, né? Eu quero falar para você.
não desista da enfermagem. A gente vai passar por momentos muito importantes ainda, tá? Eu falo isso porque a ciência fala isso. A gente tem artigos com frases de autores que já leva isso, né? Uma dessas é a Clara Stadeu, que publicou um artigo recentemente, e ela traz esse olhar da enfermagem futurista. Então a gente ainda vai passar por momentos muito importantes na nossa categoria profissional. Momentos de grande impacto. E para que isso aconteça de uma forma mais acelerada, vamos melhorar a nossa comunicação compartilhada. A gente leva cuidado também na nossa telinha aqui, ó, do nosso celular, tá? A gente leva informação, tá? Então aproveitem hoje da tecnologia. Eu sou um influenciador de enfermagem. Eu influencio qualquer pessoa. Gosta de cuidar? Gosta de biologia? Tem medo de injeção? Não. Então vamos fazer enfermagem? Vamos conhecer um pouco da enfermagem? E a história da enfermagem é linda, sabe? Então eu quero deixar aqui, né, minhas últimas palavras. Não desistam da enfermagem, tá? A gente ainda vai passar por coisas muito importantes e significativas na nossa profissão. E eu espero, se Deus quiser, ainda ser um idoso de chorar de emoção e falar, eu vivi tudo isso. Assim como foi a pandemia Covid-19, né? Exatamente. É uma marca que é da nossa geração, Meirelle. Que nós vamos levar, né, pra sempre. Que a gente ainda vai levar isso, sabe? Com muita honra de falar, fui um profissional de saúde que vivi e vi a pandemia Covid-19. Porque em alguns momentos eu achei também que eu ia morrer, né? Mas eu tô aqui hoje, firme e forte, então essa é a minha mensagem. Não desistam da enfermagem. Você que quer fazer, faça. Faça com gás, faça com força. Se agarre aí com seus melhores professores e influencie outras pessoas. A gente precisa manter a nossa profissão viva. Felipe, foi maravilhoso estar aqui com você, né, de receber todo esse carinho. E como você falou que muitos momentos não deram para a gente se encontrar e hoje nós deu. conseguimos. Eu venho reforçar aqui que veio no momento certo, porque tem horas que a gente também está meio baixo astral, meio desanimado. Vamos levantar. E a gente eu especificamente, eu precisava dessas palavras. E precisava sentir tudo isso, porque na hora que você fala, eu me reconecto com o que eu sinto, né? Então, assim, muito obrigada pelas suas palavras. Eu tenho certeza que isso vai impactar muito com outros enfermeiros que também estão precisando ouvir isso, né? Não desistam, gente. Não vamos Não vamos desistir, né? não A vamos gente desistir. iniciou, como você falou, né? Iniciamos aí um processo e agora nós continuamos firmes. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar hoje aqui conosco. E foi maravilhoso te conhecer, tá bom? Eu também digo as mesmas palavras. Muito obrigado também. E pode contar comigo, tá, Meirelle? Me coloco à disposição, tá? Tenho um carinho imenso por você, já te admirava. Volto a falar, entendeu? Tive boas referências sobre você e acredito que o seu trabalho ainda vai influenciar em outros lugares, né? É isso que eu tô falando, gente. A enfermagem ainda vai passar por momentos importantes. Eu tenho certeza disso. Isso vai acontecer. E vai ser de um impacto muito positivo. Vai sim, muito obrigado. Eu tenho certeza disso. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau.